Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, apóstolo João, o discípulo amado, no capítulo 6, no verso 27. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Disse Jesus: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O ser humano, queridos, nós temos uma necessidade de se relacionar com o sagrado, com o divino, com um ser superior a nós. Nós somos religiosos por natureza. Todo ser humano, ele tem essa tendência de ser religioso. Religioso aqui, agora, na etimologia da palavra, a palavra é religare no latim, que aí saiu religião. Nós temos um desejo de ligar a nossa vida com um ser superior, porque nós sabemos que somos finitos. Nós sabemos que vamos morrer. Tem alguém que sabe que vai morrer? A gente tem consciência que somos mortais. Temos consciência que somos finitos. E dentro de nós algo agoniza quando a gente fala em morte. A gente tenta viver a vida de todas as formas, mas quando a gente lembra de morte, sabe que cada dia que passa, nós estamos dando um passo em direção a ela. A gente agoniza. E dentro de nós existe um anseio por um ser superior, um ser divino, para nos salvar dessa condição, para nos dar uma solução diferente. Parece que o nosso espírito grita dentro de nós, dizendo assim: eu não fui criado, eu não fui gerado para morrer. Eu fui feito para viver a eternidade. Não é isso que o nosso espírito diz? Porque o nosso espírito sabe que nós somos feitos para viver a eternidade. Então a gente agoniza quando a gente lembra de morte. E de alguma forma a gente tenta buscar um divino, alguém que possa nos salvar. Alguém aqui já encontrou ele? Fala assim: o nome dele é Jesus. Uau! Sabe, queridos, essa vida agonizante, cada dia que passa você se aproxima da morte. Mas um dia eu e você nos encontramos com Jesus. E ele veio de lá para cá e nos encontrou e falou assim: e aí, Jota, tudo bem? Eu falei: tudo bem nada. Eu estou caminhando para a morte. Ele fala: então, eu estou indo para lá. A vida é para lá. Eu te encontrei. Você quer a vida? Quero. Então, se converta. Porque o destino da vida
é para cá. E aí nós começamos a andar com Jesus. E agora quem outrora andava cada dia caminhando para a morte, agora cada dia que passa nós se aproximamos da verdadeira vida. Quantos têm essa esperança? E o bom que não é só esperança, é fé. É fé, porque Jesus falou. E se Ele falou, nós temos um instrumento de fé. Então cada dia que passa, cada ano que passa, você fala, uau, é um ano a menos nessa terra. Nós estamos mais perto da vida. E nesses dias, queridos, parece que o Espírito Santo está trabalhando a noiva dele para virar chaves dentro de nós. Para nós realmente caminhar com Jesus, amar Jesus acima de todas as coisas. Para nós viver o reino de Deus, começando aqui. Porque Jesus conta a parábola das 10 virgens, onde 10 virgens esperavam um noivo. 10 eram virgens, 10 esperavam um noivo. 10 estavam na igreja. Elas eram crentes. As 10 estavam esperando o mesmo noivo. O noivo demorou para as 10. As 10 dormiram. E de repente o noivo aparece. As 10 acordam. 5 delas tinham azeite. E elas acenderam suas lamparinas. E 5 delas não tinham azeite. E pediram emprestado azeite àquelas que tinham. Mas parece que unção não se empresta. Intimidade com o noivo não se empresta. Se conquista no quarto de escuta, no tempo de oração. O desejo de andar com o noivo, de conhecer o noivo, não tem como você emprestar a experiência. E elas falaram, olha, a gente não vai emprestar porque a gente pode ficar sem, vai comprar. E essa unção, queridos, tem valor sim. Tem valor, tem que comprar. Tu não compra no bar. Tu não compra na Dunamis. Ah, o noivo está voltando, eu vou ir num culto lá. E eu já vou sair com unção. Demora tempo. Você não chega num supermercado e fala assim, me dá aí uma medida de unção. Tem que comprar sim. Mas é tempo de busca, de intimidade, para conhecer o noivo. Não é de um momento para outro. E elas foram comprar. E quando voltaram, elas gritaram e falaram assim, noivo, abre a porta. Abre a porta, noivo. E o noivo disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Crente na igreja, virgem esperando noivo, na igreja, junto com crente, com virgem, com pessoas esperando noivo e pessoas que tinham unção. Essas 5, queridos, não tinham intimidade com o noivo, não tinha. O noivo disse, desculpe aí, não conheço vocês. Mas noivo, eu estou na igreja te esperando, junto com as outras. Desculpe, não te conheço, quem é você? Noivo, eu sou virgem. Eu não tenho uma vida de pecado, eu vou na igreja certinho, entrego o meu dízimo, sabe? Eu vou no culto uma vez por semana, lá da Dunamis. Aqueles malucos que apagam a luz. Não te conheço.
Não te conheço. Não tem intimidade comigo. Não te conheço. Noivo, abre a porta. Eu sei que você está na igreja, não porque me ama. Você está na igreja pela herança. Eu sei que você está na igreja, não porque tu me ama. É porque você quer o céu e não quer ir para o inferno. Não te conheço. Então, queridos, o Senhor está levando nós a virar chaves dentro de nós, de como nós se relacionar com o noivo, a ter intimidade com o noivo, a amá-lo acima de tudo. Puxa, Jesus pelo menos podia citar um pecado daquelas mulheres. Ela podia citar o que Jesus disse em Mateus: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E Jesus, nessa fala dele, ele faz uma pergunta retórica, dizendo assim, que alguém perguntava: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, curamos os enfermos. E Jesus mesmo responde a sua pergunta retórica, e ele fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pelo menos citou um pecado. Pelo menos Jesus disse: vocês usam o meu nome sim, para expulsar demônios. Vocês usam os dons que eu dei para profetizar, e profetizam, quem sabe, palavras minhas, mas nas recâmeras, às escondidas, vocês praticam iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então pelo menos para esses Jesus citou o pecado, mas para as 5 virgens ele não citou. Podia citar um pecado para a gente assim pensar: puxa, então isso não posso fazer. Mas o que dá a entender, queridos, que aquelas nenas, aqueles crentes, só estavam na igreja, não porque amava Jesus, porque não queria ir para o inferno. E só vai entrar lá quem ama Ele acima de todas as coisas. E só consegue amá-lo quem tem intimidade, quem se relaciona, quem investe tempo, quem separa tempo para falar com Ele. Porque eu não amo estranho. Mas quando eu começo a andar com uma pessoa, comer junto, sair com ela, conversar, automaticamente começa a nascer um amor. Amor é relacionamento. O contexto desta palavra, eu acho tremendo algumas coisas que acontecem aqui. Jesus pregando para a multidão no capítulo 6 de João. Falta alimento, Jesus manda os discípulos alimentar o povo. Os discípulos dizem que não tem, Jesus pede o que tem, porque Jesus trabalha com o que tem. Aí falaram para ele o que tem, trouxeram os pães, Jesus multiplicou, alimentou 5.000 homens, e mais as tribos, mulher e criança. Meu Deus do céu, Kelly, devia ter muita gente. Na época não tinha preservativo, não tinha nada. Meu Deus do céu, quanta gente. Jesus fala para os discípulos: passem a outra margem do lago, Mar da Galileia. Despediu o povo, foi orar. E os discípulos, já a 6, 7 quilômetros no mar, uma tempestade. E eles têm uma visão, eles enxergam alguém. Quem ele enxergou? Quem eles enxergaram? Andando sobre as águas, quem eles enxergaram? Quem eles enxergaram? Primeira pessoa que eles enxergaram, não sei se é pessoa isso, a primeira que eles enxergaram, quem foi? Fantasma. Fantasma. Porque quando você está com muito medo, quando você está apavorado, Jesus vira fantasma às vezes para a gente. Ele vem e fala:
Em casa, quando toca o interfone, eu atendo, e aí eu falo, quem é? E aí a pessoa fala assim, sou eu. E eu ouço e eu conheço a voz do meu filho. É o Diego. E eu abro o interfone. E às vezes toca, eu atendo o telefone e falo assim, o que é? Abre. E eu não entendo muito bem, depois dos 50 a gente começa a ficar meio surdinho, começa a ficar um monte de coisa depois dos 50. Quem tem mais de 50 aí sabe. Começa a nascer uns pelão no nariz, na orelha, começam umas coisas estranhas, você acorda doído de manhã, hein, seus caras? Noite toda deitado, sem fazer nada, acorda doído, do quê? Aí eu não entendo muito bem, e eu falo, quem é? Daí a Radassa fala assim, sou eu, e eu abro. Quando alguém bate na tua porta, você pergunta, quem é? E a pessoa do outro lado, o que ela responde? Sou eu. E você conhece a voz e abre a porta. Dificilmente alguém fala o nome. Sou eu. Você já identifica. Isso é normal no nosso meio? É normal isso no nosso meio? Sim ou não? Normal, sou eu. Entre nós isso é normal. Mas no povo judeu, essa expressão não pode ser falada. Não pode ser escrita. Só era escrito quando se referia a Jeová. O eu sou. Lá, queridos, em Israel você não fala eu sou. Sou eu. Esse é o nome de Deus. A primeira vez que Deus se manifesta a Moisés, Moisés fala assim, quem és tu? E ele fala assim, eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você ouviu muitas histórias de mim, mas agora você está ouvindo eu falar contigo. Uau, é diferente. E aí Deus deu as coordenadas para ele, e a Faraó para libertar o povo. E Moisés fala assim, Senhor, mas Moisés vai falar assim, escuta, que Deus falou contigo. O que eu falo para ele? Porque eu conheci a história do Deus dos meus antepassados. Eu ouvi isso. Mas Faraó nunca ouviu falar isso. Deus disse assim, fale para Faraó, que o Deus eu sou falou contigo. Eu sou. Então, queridos, para os hebreus, para os judeus, para a tradição judaica, a palavra sou eu sou, não pode ser falada. Não é normal isso. Para nós é normal, mas lá não. E aí, queridos, eles veem um fantasma andando sobre as águas. Eles tentando se salvar, uma tempestade. E eles veem um fantasma e gritam. E homem para gritar, queridos, a coisa deve estar terrível. Eles gritaram porque pensaram assim, acabou conosco, agora nós vamos morrer. Fantasma, nós num barquinho, no meio do mar, não dá para correr, vai correr para onde? Porque se desse para correr, eles não gritavam. Um olhava para o outro e ia falar assim, gente, pernas, para que te quero? Um fantasma? Eles gritaram de medo, porque mulher gritar, queridos, normal. Mulher grita com o marido, grita com o cachorro, grita com o filho. Mulher grita. Mulher usa o grito para tudo, para se defender, para chamar atenção. Quando está braba, quando está feliz, mulher grita. Eu acho que Deus deu o grito para a mulher como uma arma de defesa, eu acho, não sei, mas homem não grita, Quando grita a coisa está feia. E eles gritaram de medo. Eu imagino Jesus pensou assim, se eles gritaram, eu vou ter que falar com eles, se eu não falar com eles, vão pular na água.
Eles vão pular na água, eles vão morrer afogados. Eu fico imaginando. E Jesus, queridos, quando eles gritaram de medo, Jesus falou com eles e disse o seguinte: não temas. O que Jesus disse? Não temas, sou eu. Gente, essa expressão, sou eu, para aqueles discípulos, eles vinham olhando Jesus todos os dias, e Jesus tentando colocar na cabeça deles que Jesus era o Filho de Deus, que aliás, Jesus era Deus, era o Deus conosco que encarnou, é o Jesus que disse: quem vê a mim, vê o Pai. As minhas palavras não são minhas, eu falo o que eu ouço o Pai falar, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu sou a manifestação real de Deus na terra. Então, queridos, eles vinham tentando assimilar isso. Será que é Deus que está conosco? A tal ponto, queridos, que em outra tempestade no mar, quando Jesus estava dormindo, eles tentando salvar o barco, jogando fora a água, eles acordaram Jesus e disse: você não se preocupa, nós vamos morrer. E Jesus levanta, queridos, e dá ordem para o vento e para o mar: vento, cala-te, mar, acalme-se. E tudo virou marola. Então João, nesse momento, declarou: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Só ali caiu a ficha, que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Então quando Jesus fala assim: não temas, sou eu. Se Pedro tivesse qualquer dúvida ainda que Jesus era Deus, ele não teve mais dúvida. Quando ele ouviu a expressão: sou eu, o eu sou está diante de vós. Pedro disse: se és tu, porque se eu estou diante de Deus, se Deus está caminhando sobre as águas, e o bom discípulo pode fazer o que o mestre faz, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus parou e disse: venha. Imagina, Pedro precisou de uma voz de Jesus para gerar fé, porque fé vem da palavra de Deus, não de desejo, não de vontade. Não adianta dizer assim: eu vou buscar os meus exames no médico e eu tenho fé que não vai dar nada. Não é fé, isso é desejo, isso é vontade. E é bom nós ter essas vontades boas, desejos bons, mas lembre que desejo, vontade falham. A Bíblia diz que a fé nunca. Então, se Deus falou que não vai dar nada nos exames, aí é fé. Mas se Deus não falou, é desejo e é vontade, então não devemos trazer para baixo o poder da fé e colocar ela no nível de desejo e vontade, porque a fé nunca falha. Quantos estão entendendo? Pedro já entendia isso, que quando Jesus falava algo, ele estava liberando a ferramenta de fé, e que se a gente fizesse o que ele falou, algo acontecia. Quando Jesus parou e disse: vem, Jesus estava declarando: física, fui eu que te criei, sai fora, porque eu dei uma ordem agora para Pedro andar sobre as águas. Força da gravidade, lei da gravidade, dá licença agora, porque eu declarei para Pedro andar sobre as águas, assim como eu estou andando sobre as águas, e a lei da gravidade não funciona agora, porque eu pedi licença, porque o sobrenatural toca a terra. Agora o Pedro está vindo, e o Pedrão pegou aquela palavra e começou a andar sobre as águas. Jesus entrou no barco, foram para o outro lado da margem.
expulsaram o demônio lá de um gadareno. A multidão que se alimentou de pão procurou Jesus no outro dia e não encontrou. E alguém deve ter falado para eles: olha, Jesus está no outro lado da margem do Mar da Galileia, ele foi para lá. E deve ter falado assim: eu não entendo como é que ele foi, porque não tinha nenhum barco. Eu vi ele caminhando sobre as águas, mas eu nem vou falar para vocês que vocês não acreditam. E a multidão pegaram os barcos e foram para o outro lado. Chegando do outro lado, toda a multidão, eles foram com interesse em receber alguma coisa de Jesus. E eles chegaram em Jesus e não podiam ir direto ao ponto. Sabe quando você quer alguma coisa de alguém assim, você chega e fala: e aí, tudo bem, magrão? Tudo bem? E aí, será que vai chover hoje? Como é que está a família? Ele não chega direto no ponto, né? Ele fica falando assim do tempo. Como é que foi o culto lá em Curitiba? E eles chegaram assim para Jesus e falaram assim: Jesus, como é que você chegou aqui? E Jesus não respondeu essa pergunta, mas Jesus disse assim para eles: vocês vêm a mim, não porque viram o sinal, falando da multiplicação do pão, não porque viram o sinal, mas porque vocês comeram o pão e saciaram-se. Por isso vocês vêm a mim. É, Jesus, é verdade, é por isso que a gente está aqui. Mas não entendi, Jesus, tu disse que a gente não viu o sinal, e a gente comeu o pão, e a gente está aqui atrás do pão, não estamos entendendo. Imagina Jesus falando assim: quando eu fiz o milagre, a multiplicação, é um sinal para comprovar para vocês que eu sou o Messias. Para que vocês olhem para mim, é um sinal que aponta para mim, dizendo assim: este é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então eu faço milagre para sinalizar a vocês quem eu sou, para vocês entenderem quem eu sou. Porque o sinal é um carimbo que prova aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. É um selo. O sobrenatural é um selo que garante aquilo que eu estou falando, e vocês não perceberam. Sabe, tem um ditado chinês que fala assim: quando alguém aponta para o sol, o tolo fica olhando para o dedo. Jesus está dizendo: eu fiz um sinal apontando para mim, e vocês ficaram olhando para o pão. E vocês vieram, atravessaram toda a margem atrás de pão de trigo. De trigo. É, Jesus, pense que pão bom. Ah, olha, a gente veio aqui porque a gente quer mais pão. Vocês querem pão de trigo? É, Senhor, pão de trigo. Mas pão de trigo, eu posso fazer de novo, eu posso abençoar de novo, mas o pão de trigo dá vida para vocês só até no sepulcro, no túmulo. O pão de trigo leva vocês até o túmulo. Vocês fazer todo esse esforço para vir a mim, por um alimento que leva vocês para a penúltima vida, para a vida penúltima. Vocês fazem muitos esforços para conquistar coisas para a penúltima vida.
trabalhem tanto, não se esforcem tanto para conquistar comida e coisas para a penúltima vida, que leva vocês até o túmulo. Mas trabalhe, se esforce por um alimento que leva vocês para a última vida. Não trabalhe por alimento que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. Como que vocês vêm a mim e se esforçam tanto por pão de trigo? Já que vocês não entenderam o sinal, vocês ainda não sabem quem eu sou, mas eu quero dizer para vocês, que eu tenho para vocês um outro pão. Eu tenho o pão da vida. Eu tenho um pão, que se vocês comerem, nunca vocês morrerão. Se vocês comerem esse pão, vocês vão viver a vida eterna. Foi esse o sinal que eu fiz para vocês olharem para mim. E eu tenho esse pão para vocês. Ou vocês querem continuar vindo a mim, não pelo aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso fazer. Vocês querem continuar vindo a mim, recebendo pão e não atentando para a minha presença, me deixando em segundo plano. O que vale mais para vocês? O milagre ou quem faz o milagre? Nesses dias, queridos, Deus quer virar uma chave dentro dos seus filhos. Nesses dias o Espírito Santo está nos levando a amá-lo acima de todas as coisas. Esse pão que vocês trabalham tanto, leva vocês até a sepultura. Vocês vão comendo picanha, tomate, alface, pão, feijão, virado feijão com ovos, com farinha de mandioca, café, leite. Esse pão alimenta a vida biológica, a penúltima vida, e leva até a sepultura. Mas eu tenho um pão, que quem dele comer, viverá para... E esse pão já recebeu o selo ISO 9002 do Pai. Ah, mas que pão é esse, Jesus? Porque na verdade quem deu o pão aos nossos pais foi Moisés no deserto. Olha, na verdade não foi Moisés, foi o meu pai, mas aquele pão era um pão da vida penúltima. Era um pão enquanto eles não tinham no deserto, e o Pai mandou o maná até chegar na terra prometida, onde eles podiam plantar e colher com abundância. Os seus pais comeram aquele pão e morreram. Mas o pão que eu tenho, esse pão desceu do céu. Esse pão é muito mais do que o pão que alimenta a vida biológica, o sistema digestivo, as vitaminas. Eu tenho um pão que, se vocês comerem, vocês viverão para a vida eterna. Qual pão vocês querem? De trigo ou o pão da vida? O que vocês querem? Vir a mim pelos milagres, pelas bênçãos, para resolver problema, buscando um carro novo, uma casa, um marido, uma família restaurada, uma cura de enfermidade? Ou vocês querem vir a mim por aquilo que eu sou?
Deus. Vocês querem vir a mim e me usar como poder para dar a vocês o que vocês querem? Ou vocês querem vir a mim porque eu sou tudo? Eu sou o absoluto de vocês. Que quer ter um relacionamento de amor com vocês. Para que esse pão que está em mim flua em vocês. Para quando esse pão de trigo não fizer mais efeito nesse corpo, e ele descer na sepultura, o teu espírito se relaciona comigo. E quando você cair na sepultura, tua alma e teu espírito cairá nos meus braços, e eu vou dizer assim: filho, vamos voltar para casa. O que vocês querem? Vocês querem só o pão, as bênçãos que eu dou? E depois que vocês caírem na sepultura, o lapeta vir buscar vocês e falar assim: vamos cortar lenha no inferno? Porque não se relacionaram comigo, mas vieram a mim só por causa das bênçãos. Fala a pessoa que está do seu lado: não estou gostando de ouvir isso. Jesus chegou no mar e aí viu Pedro, seu irmão, trabalhando por pão. E Jesus falou assim: Pedro, me segue. Pare de trabalhar por esse pão. Venha, vamos ser pescadores de homens. Jesus chegou na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Jesus chegou lá e Maria, uau, sentou aos pés de Jesus. Ela não ia perder a oportunidade. Sentou aos pés de Jesus. E Maria, se preocupando com o pão da vida, aqui, limpando, trabalhando. E aí interpela para Jesus, falando assim: Jesus, você não se importa comigo? Estou trabalhando aqui, Maria sentada, sem fazer nada, pede para ela vir me ajudar. Marta, querida, não trabalhe tanto por esse pão que perece. Maria escolheu a melhor parte. Isso nunca será tirada dela. Nunca. Vem para cá, Marta. 10 leprosos. Jesus passando numa aldeia, eles gritaram de longe porque não podiam chegar no meio do povo. Era proibido. Se um leproso andasse pela rua, ele tinha que andar gritando: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que avisar que ele era imundo, para as pessoas passarem longe, para não serem contaminados com a lepra. Então de longe gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus liberou o pão da penúltima vida. Se apresentem ao sacerdote. E eles foram, queridos, e quando chegaram ao sacerdote, chegaram limpos, curados. E 9 falou: uau, já recebi o pão biológico, tô legal. Vazaram. Mas um deles pensou assim: se esse homem me curou, ele é muito maior, ele é muito melhor do que a cura. Eu quero conhecer ele. E ele voltou, voltou e se prostrou e adorou o Senhor.
adoração, queridos, nós o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é o nosso Deus. Ele é justo, Ele é o nosso Salvador, Ele é amor. Mas às vezes nós aprendemos só a encher a boca e falar assim: ah, eu agradeço a Deus toda noite. Ah não, toda noite eu agradeço pelo dia, pela vida, pelo alimento. Não, eu agradeço a Deus toda noite. Queridos, uma criança educada sabe agradecer quando ganha uma bala, e é importante agradecer. É importante nós agradecer. Mas tem gente que pensa que agradecer faz tudo o que tem que fazer. Agradecer está falando de uma relação de troca. Eu recebi, agradeço. Joia, que bom agradecer. Mas não sobe a níveis mais altos de adorar. Porque quem adora, ama. Quem adora está dizendo: tu és o meu tudo. Quem agradece, legal, obrigado, você fez isso para mim, eu recebi uma bênção. Grande coisa. Temos que agradecer. Mas sabe que o Senhor continua procurando na terra adoradores que adorem em espírito e em verdade. E só quem ama adora. É por isso que quem vive numa relação de troca com Deus vem na igreja para cantar hinos e não consegue adorar, fica perdido na hora da adoração. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Mas o Espírito Santo está mostrando para nós que existe algo mais. Nós vamos manter as nossas vasilhas cheias de azeite. Nós vamos ter intimidade com Ele, cada um de nós, porque unção não se empresta. E a gente vai crescer e se tornar filhos nobres, não filhos adolescentes, meninos que têm que viver dando leite a vida toda. Eu imagino se Jesus aparecesse aqui agora. Os apaixonados por Ele. Se Ele aparecesse aqui, gente, essas cadeiras, você que está lá atrás, Gabriel, você ia pular por cima dessas cadeiras. Eu vou abraçá-lo. Eu quero dar um beijo nele. Eu quero. Mas quem sabe tem alguns que vai dizer assim: ah, é a oportunidade de eu pedir uma bênção agora. Eu vou pedir isso. Pensa. Meu Deus, esse lugar já está carregado da presença dEle. Está ficando pesado aqui. E há uns 10 minutos eu tive uma visão, o Senhor abriu a minha visão. Eu vi que um ser muito glorioso e que brilhava muito chegou e sentou do meu lado. Sentou e aquela glória do meu lado. E eu pensei, o que eu poderia fazer? Como eu reajo diante dele? E no meu entendimento é como que se eu tivesse assim a liberação que eu pudesse tocar nele. E eu com todo jeito, eu levei a minha mão nas mãos dele. E quando ele virou, eu pude ver que era Jesus, pelas marcas. Pelas marcas nas mãos. E ele disse para mim: eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias. E o Senhor está falando: eu não me assentei só do teu lado, mas eu estou junto de cada um aqui. E dizendo para cada um: eu estou com vocês todos os dias. Seu Oscar, Dona Judite, vão frutificar.
Não tenham medo que não vão frutificar, porque vão frutificar. E ainda na vossa velhice, diz o Senhor, muito ainda vão frutificar. E todo o meu cuidado vem, filha. Já fechei a tua sepultura, para que tu vivas e vejas e contemple a minha glória. Tempo de refrigério, sim, para vós, nesse lugar, nessa cidade. Virá a recompensa da vossa obediência, e eu cuidarei, não terão falta na vossa mesa. Eu darei todo cuidado. Encontros nessa noite com o nosso Senhor. Encontros poderosos nessa noite. Ele está aqui. Eu te amo. Queridos, sabe por que a igreja de Jesus está na lanterninha? Perdendo os filhos. Porque nós aprendemos dos púlpitos a se relacionar com Deus por troca. Aprendemos daqui, dos púlpitos das igrejas. Faça isso que Deus faz aquilo para você. Se você fazer isso, Ele faz aquilo. Venha a Deus que Ele te abençoa. Se você precisa de uma bênção, venha. E acredito que quase sem exceção, queridos, todo ser humano busca um divino. Pela carência, pela necessidade de uma bênção. Todos nós. Não há problema nisso. Nós vamos a Deus por necessidades. O mico, o chimpanzé, né? Nem mico, é maior que mico, é um chimpanzé. É nós continuar a vida toda indo a Ele só por causa de bênção. Essa multidão, queridos, foi uma vez e recebeu bênção, na segunda vez ele falou assim: deixa eu explicar melhor para vocês. Aquilo que eu fiz lá era para isso. Vocês não entenderam? Quer que eu desenhe? Eu quero dizer para vocês que o que eu tenho é maior. Vocês precisam corrigir rumo. Porque se vocês viram a mim só pelas bênçãos que suprem as necessidades biológicas de conforto aqui na terra, vocês vão ser muito abençoados. E no final, quando chegar no túmulo, vocês vão para o inferno. Porque não tiveram comunhão e não me amaram acima de todas as coisas, mas me usaram como meio para conseguir os fins de vocês. Mas quando o púlpito a vida inteira fica alimentando, queridos, essa ilusão de troca, traga um envelope com uma oferta, que o tamanho da tua oferta vai ser a tua bênção. Aí nós estamos na lanterninha, porque nós chegamos a convidar as pessoas para vir à igreja ou a Jesus. A gente fala assim: você precisa conhecer Jesus. Ele te abençoa, a tua família, não sei o que, não sei o que. E a pessoa, se vem, já vem pensando nas bênçãos. E aquele que tem um pouquinho mais que você, aquele que tem mais dinheiro do que você, a casa dele é melhor. Quando você fala que ele abençoa, você fala assim: então ele está precisando abençoar mais você, porque ele está abençoando a mim muito mais que você, sem eu ir lá, porque eu tenho mais do que você.
Porque Mamon nos classifica. O Deus Mamon nos classifica de abaixo da miséria, miséria, classe baixa, classe média, classe alta. Mas nós não somos medidos pelo Pai por isso. Mas nós permitimos ser medidos por isso, porque valorizamos mais Mamon do que a Deus. Valorizamos mais as bênçãos que Ele dá do que o abençoador. E aliás, os púlpitos são usados para pessoas virem testemunhar em bênçãos. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E a Bíblia diz: Senhor, não me deixe me esquecer de nenhum dos teus feitos. E que é bom nós testemunhar os feitos de Deus. Mas se a essência não for a intimidade, se a essência não for do tipo assim: Senhor, eu aprendi, eu entendi que eu não te amo, eu estou com vergonha, eu estou na igreja há 100 anos e hoje eu descobri que eu não te amo. Mas uma coisa eu quero, Senhor, eu quero te amar de verdade. Eu quero te amar de verdade. E o Walter e a Vera e o Abner hoje estão testemunhando no culto de Curitiba. Eles conheceram essa presença e eles se apaixonaram por essa presença. E sabe, queridos, está muito pobre esse evangelho. Os apaixonados por carro se reúnem nas garagens e tentam falar desse evangelho, falando assim: olha, vamos visitar a igreja, Jesus abençoa, olha, Ele abençoa o teu negócio. De repente o cara que está ali na garagem tem 10 vezes mais do que o cara que está convidando ele. Aí mede Deus por dinheiro. Os apaixonados por moto se reúnem para falar de moto e um convida o outro para ir na igreja. Vamos lá, que Deus te abençoa. Mas, todavia, Deus está levantando homens leais, apaixonados por Deus, que terão suas empresas, seus negócios. Que os apaixonados por carro vão lá na garagem porque gostam de carro, mas será só uma desculpa, porque eles vão querer se reunir lá com aquela pessoa que está lá apaixonada por Deus. E esse amor vai contagiar as pessoas, porque só um viciado convence outro a se tornar um. Ninguém que é viciado em cocaína, que não é viciado em cocaína, convence outro a ser. E você, por que você não cheira? Não, isso aí não presta, cara. Meu Deus do céu, mas cheira, você está numa pior cheira, você vai ver luzes coloridas. E ele fala: isso eu vejo na Dunamis. Agora, um viciado, ele vai falar contigo de tal maneira que vai convencer você a cheirar uma. Só um viciado convence outro a se tornar um. E o Paulão diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Só um viciado por Deus, só um viciado, adicto pelo Espírito, só um viciado pelo Espírito Santo, um apaixonado, vai contagiar os outros. E os outros vão dizer assim: eu quero esse Deus. Mas quando nós trazemos Deus no nível de comércio, baixamos Ele, sabe o que é triste? A gente viveu um tempo assim. Nós vivemos um tempo assim porque aprendemos assim. E os amados que nos ensinaram aprenderam assim.
E nós ensinamos assim. O Senhor me chamou e eu disse não, porque Senhor, eu quero que aconteça o que acontece na Bíblia, sinais, prodígio e maravilha, e brigando, ele disse, ok, é isso, para isso que eu estou te chamando. Para isso, então eu quero. E aí comecei meu ministério e começamos a buscar, pedir a Deus unção, poder, para levantar paralítico. Uau! Quantos sabe que Deus ama curar os enfermos? Só que Ele precisa de instrumento com unção suficiente. Ele tem poder de fazer, mas tem que ter homens ungidos, porque senão não faz. E começamos a buscar e orar, toda semana com um grupo de pessoas, e Deus veio e começou a falar conosco, que nós gravar palavras e gravar, sim filho, vou fazer, vocês serão conhecidos nas nações como igreja de milagre, e Deus falava conosco, e falava muito com nós, e vocês serão conhecidos como a igreja do amor, e nós começamos a celebrar o que Deus falava. Uau, Deus vai nos dar, Deus prometeu isso, uau, sabe queridos, a nossa alegria pelo que Deus ia fazer, pelo que Deus ia nos dar, e Ele sabia que nós queríamos, e nós não desistíamos, e Ele olhou para nós e falou assim, eles vão conseguir o que eles querem, assim como Ele olhou para a Torre de Babel, e disse, esses loucos vão chegar lá em cima, eu vou ter que arrumar uma confusão, porque eles estão unidos nessa desgraça, e eles vão conseguir, eu vou ter que confundir a língua deles, e Deus viu a nossa busca, o nosso anseio, pela manifestação de milagres, de sobrenatural, e nós, uau, celebrando o que Deus falava, e Deus, imagina, olhando para nós, pensando assim, eu estou com eles, falando com eles, a minha presença está aqui, e eles não se atentaram ainda pela minha presença, eles não estão dando valor para a minha presença, eles estão celebrando o que eu disse que vou fazer, eles estão contando o que eu disse que vou fazer, mas eu estou com eles, eu falo com eles, e eu não vejo eles celebrar e se alegrar, e valorizar a mim, porque o que eles querem é aquilo que eu faço. Aconteceu conosco, numa busca de Deus. A gente estava valorizando mais, Andréia, o que ele faz, do que ele. Que bom, querido, que ele veio e falou conosco, que a gente não aprendeu isso. Está ali na Bíblia, mas a gente ouviu sempre outras coisas. Troca. Ele veio e deu aquela visão, corrigindo nós. Filho, eu vou dar isso para vocês, mas vocês precisam valorizar minha presença mais do que tudo, porque muitos homens eu dei dons, eles me trocaram pelos dons, eles me deixaram pelos milagres que eu fiz. Filhos, ame a minha presença acima de tudo, porque está a minha presença, os meus feitos virão, mas não me troque pelos meus feitos. E ele corrigiu nós. Então, queridos, nós começamos a transicionar a igreja para amar a Deus acima de todas as coisas. Que bom, Pai, obrigado. No acampe de 2020, final do acampe, Deus reuniu a nossa família, e Deus começou a usar a Patrícia, e Deus falou muito conosco. Filho, escreva essa palavra, você não pode esquecer disso. A partir de hoje, grandes obras, vocês vão crescer, muitas obras,
mas não me troque pelos meus feitos. Não valorize mais as obras do que a minha presença. Saibam que o ouro de vocês, aquilo que existe de mais valor que vocês têm, é a minha presença. O quarto de escuta é o que vocês mais têm de valor. Não é o grande que eu vou fazer, não é as grandes obras. E Deus disse: porque eu dei filhos para muitos e eles me trocaram pelas grandes obras. Deus está virando chave dentro de nós aqui hoje, de homens e mulheres que vão buscar a presença de Deus por aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele faz. E é claro, Ele vai fazer, Ele ama fazer, Ele é abençoador, Ele ama abençoar os seus filhos, a glória dEle estará presente, os milagres, as direções, as curas, mas Ele vai ter uma comunidade, filhos e filhas que são apaixonadas por Ele, que amam Ele acima de todas as coisas. A multidão disse: Jesus, dai-nos desse pão então. Aonde tem esse pão? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, aquele que vem a mim por aquilo que eu sou, não pelo que eu dou. Porque muitos vêm a mim, não por mim, por outra coisa. E é natural nós ir a Ele por outra coisa, porque a gente não ama Ele mesmo. A gente nasce, adquire uma religião, e não temos modelo nem papai, nem mamãe, é uma religiosidade morta e vazia. Então a gente não ama Deus, é mentira. A gente fala que ama, mas não ama. A gente trabalha 40 horas por semana, a gente estuda 5 anos por um canudo, a gente se esforça para tudo, para ganhar dinheiro, mas Deus, a gente vai na igreja uma vez por semana, e aguenta lá 45 minutos, tem umas igrejas de maluco aí que ficam 2 horas, 3 horas, e a gente faz a parte da gente, sabe, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, mas é mentira, a gente não aprendeu a amar a Deus. Jesus fala para essa multidão: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando você desenvolve um amor, uma comunhão, uma paixão por Deus, que Ele é o teu bem maior, Ele é o teu absoluto. Uau! Quando você e Ele não existe nada no meio, não tem esposa, não tem pastor, não tem igreja, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem cultura, não tem beleza, é você e Ele, depois a esposa. Você e Ele, depois o trabalho. Você e Ele, depois igreja. Você e Ele, depois irmão. Quando Ele está em primeiro lugar, uau! A gente vai viver a plenitude. A gente vai viver a plenitude. Ele disse: quem vir a mim nunca mais terá fome. Sabe essa fome de coisas dessa terra? Sabe esse vazio que você levanta todas as manhãs pensando que a tua segurança, o teu valor está na sociedade, naquilo que você tem. O teu valor não está, queridos, naquilo que você tem. O teu valor está em quem tem você. O teu valor está em quem tem você. Quem é teu dono?
quem é o teu Senhor, aí está o teu valor. Você recebeu uma nova identidade. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tu és a minha filha amada em quem eu tenho prazer. E a tua relação com Ele é de pai e filho, não de lojinha de conveniência. Quem vir a mim nunca mais terá fome. A palavra nunca mais terá fome é um jogo de palavras. Porque fome é bom ter fome. Já sentou numa mesa, num banquete? Eu vi uma foto aí que a minha filha mandou, meu Deus do céu. Gente, quanto prato saborosos. Hoje, meio-dia. Adianta você sentar numa mesa dessa sem fome? Ah, pastor, fome é uma coisa, apetite é outra. Tudo bem, entenda como você quiser. Mas como é bom você sentir fome e sentar num banquete. Você já tentou tomar água sem sede? Ah, o médico mandou tomar água, uma garrafinha. Gente, aquela água é quadrada. Não desce redondo. Quantos amam ter sede antes de tomar água? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês vão ter fome de mim, sede de mim. Só que você vai beber um pouco da minha água. Quem beber desta água, far-se-á dentro de ti uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Ele está dizendo assim: quem me ama, você vai ter o teu poço. O teu poço. Chico, já foi buscar água no poço no interior? Aquele carreirinho até o poço. Quantos já foi buscar água, buscava de balde água para tomar no poço, na fonte? Levante a mão bem alto. No século passado. Quantos aqui o irmão amarrava um guanchumba no outro, no carreirinho, e você já caiu? Quantos? Já caiu, Lúcio? Pense os irmãos. Aquele carreirinho, queridos, não nasce nada. Todo dia pisando, não nasce nada. Mas os guanchumba do lado, os irmãos amarravam um guanchumba no outro. E piá, né? Cubano. Meu Deus do céu. Quantos pegou copo de alumínio, aqueles copinhos de alumínio, fazia assim no poço. Você via o sereno ao redor do copo de alumínio da água gelada. Quantos lembram disso? Estou falando com o pessoal do século passado agora, tá? Tem coisa melhor. Jesus está dizendo assim: quem ter intimidade comigo vai ter um poço seu. E você vai sentir sede. E você vai dizer assim: Pai, eu te amo. Sim, filho, eu estou aqui. A minha presença está contigo. E você bebe. Você se realiza. É isso que ele está dizendo. E esse alimento, essa água, não fica contigo até a sepultura.
quando você desce a sepultura, esse corpo, essa água continua em você, e o Pai fala assim: filho, vem para cá. E aí Ele poderá dizer: vinde, bendito do meu Pai, para um reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Mas, todavia, quem vem a Jesus só pelo que Ele dá e não tem relacionamento, poderá ouvir: não te conheço, apartai-vos de mim. Mas Senhor, eu estava na igreja. Sim, estava, de medo do inferno. Senhor, não faltava culto. Tudo que você fazia era para receber algo em troca. Você não me ama. Eu não me relaciono assim. Não é a minha forma de me relacionar. Porque a minha forma tem um nome, que é a base do meu reino, e é aquilo que eu sou. Eu sou amor. E hoje, o Espírito Santo está virando chave dentro de nós. E nós vamos viver apaixonado por Ele. Nós vamos conhecê-lo. E a gente não vai mais vê-lo como fantasma, mas como absoluto. Eu quero isso para a minha vida. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo que quer isso? Você quer isso, jovem? Lucas, você quer isso de verdade? É isso que vocês querem. Porque Ele é em vocês, esperança da glória. Você já pensou você chegar no céu e falar assim: Jesus, aonde estão os 9 leprosos? Não conheço. Não conheço. Jesus, aqueles que você curou. Não, eu abençoei muita gente que eu não conheço. Muita gente, porque eu sou abençoador. A minha natureza é abençoadora. Eu fiz céus e terra. Eu sou o criador e o sustentador da criação. Eu abençoo. Eu dei sabedoria, cérebro, visão, paladar, membros que trabalham não só para si, mas para abençoar muita gente. Tudo que eu fiz no ser humano é com muita sobra para ele abençoar outras pessoas. Não conheço. Que 9? Jesus, você não conhece a Bíblia? Está aqui a história. Não conheço. Quem fez catecismo na igreja católica? Catecismo. Lembra quando você não faltava o catecismo, ganhava um santinho? Quem ganhava o santinho? Fazia a coleção de santinho. Ah, meu Deus, era uma alegria. O santinho. Tinha mais um santinho. Lembra do primeiro mandamento? Gravou? Então, é ele. Que a gente aprendeu na teoria, mas não aprendeu na prática. Ame o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E aí, quando esses amores se encontram, o meu amor por Ele e o dele por mim, eu começo a fluir amor dele. E aí eu consigo amar o meu próximo como Cristo amou. Porque se eu não amo Ele acima de todas as coisas, o meu amor pelo próximo é egoísta, também exige troca, é pobre, é miserável. Mas quando eu o amo acima de todas as coisas, é o amor dele que flui em mim, e eu consigo amar o meu próximo com amor ágape. Então eu passo a ser abençoador, e esse amor flui dos meus lábios,
flui por onde eu passo, a minha presença, automaticamente flui esse amor no ambiente que eu estou, porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo vence. É esse amor, e eu quero me apaixonar pelo meu Deus. Se coloque de pé para nós ir para casa. Sabe, queridos, consegue imaginar você se arrumando, tomando banho, lá no banheiro? Pai, vou na sua casa te adorar hoje, com os meus irmãos, com a minha família eterna. Pai, mas pode ter gente no banheiro se arrumando e falando: Senhor, eu vou na tua casa e eu preciso dessa bênção, eu vou lá, Senhor, para você me abençoar. Beleza, Ele é abençoador, pode vir, filho, eu abençoo. Já pensou o anjo olhar para baixo e ver assim uma multidão de pessoas andando? Fala assim: Jeová, quem são aqueles? São os meus adolescentes que vão para minha casa buscar a bênção. Eles vão a mim só para receber alguma coisa. Mas beleza, eles estão crescendo. Mas já pensou o anjo falar assim: Senhor, quem é aquela multidão? São os meus filhos adultos, com mente nobre, estão indo na minha casa para juntos adorarem a mim. Então, Gabriel, toma aqui, ó, porção de bênção. Desça lá e distribua conforme a necessidade. Arcanjo, pastor, esse só fica diante do trono. Agora eu quero esquecer teologia, porque eu posso errar aqui posições de anjos. Pegue essas bênçãos e desça lá, porque eles se reúnem para adorar a minha presença. Esses são apaixonados por mim. Dê o que eles precisam, porque eles não vão me trocar pelo presente, eles vão continuar me amando acima de todas as coisas. Quem você vê mais sair da igreja? Pessoas que começam a ser muito abençoadas e começam a ficar ricas e empresários e começam a crescer e vazam da igreja porque não precisam mais. Ou você vê pessoas bem pobres que estão na igreja e continua pobre e vaza e fala assim: eu vou sair porque Deus não abençoa. Qual dos níveis que sai mais da igreja? Não sei. Mas uma pessoa que vive de troca é ruim demais, porque ela está condicionada a coisas. Mas quem é apaixonado pelo Senhor, uau, é pessoas do tipo Tobia, não é pessoa do tipo sei então, é pessoa do tipo Jó: Senhor, nem que tu me mate, eu não te deixarei. O Senhor está virando chaves em nós nessa noite. Pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, é assim que eu vivia, mas eu quero te conhecer. Eu quero ser íntimo teu. Eu não posso andar com unção emprestada. Aqui nessa vida até funciona alguma coisa, mas para entrar lá, para receber os teus segredos, revelações tuas, eu tenho que ter intimidade contigo. E hoje você está dizendo: Senhor, eu quero ter um tempo a sós contigo. Eu quero desenvolver esse amor, eu quero me relacionar contigo. Além do culto, além da igreja, além do domingo, além do clero, Senhor, eu quero ter a minha intimidade dia a dia.
Eu quero me relacionar com um relacionamento de amor. Senhor, eu quero isso. O Senhor está aqui, querido, dizendo assim: filho, vem. Vem, filho. É isso que eu sempre quis contigo. Eu quero revelar os meus segredos. Eu amo revelar os meus segredos aos íntimos. Eu quero te mostrar coisas grandes, coisas novas. Eu quero ter uma história contigo. Pode vir, filho. Que bom, filho, que você está mudando de lugar. Você está mudando de nível. Você está subindo a níveis mais altos. Você está adultecendo. Jovem, você que quer isso, dê um passo de fé. Passo fazendo propósito para a sua casa, para a sua família. Papai, mamãe, criança, vem agora, você que quer isso. Saia do seu lugar, pode...